Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui, né? Vamos pegar então aqui e vamos, antes de criar as funções, os métodos, vamos verificar, né, se esse método já existe. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, o meu Role Manager, que vai carregar essas opções, e posso verificar aqui com o Role Exists se existe um método com nome, por exemplo, View. Então nós temos as actions, né, nos controles. Os controles chamam esses métodos, chamam action, view, create e as demais. Se já existir esse método, né, ele não vai criar. E se não existir, então vou colocar uma interrogação aqui, ó, porque ele só vai criar se não existir o método. A interrogação vai negar aquilo ali. Então, se não existir o método, o que que ele vai fazer? Ele vai simplesmente pegar aqui o meu Role Manager.create e vai criar para mim um novo método que corresponde a um identity role chamado view. E os demais métodos vão ser iguais aqui, né? A mesma forma de criar e estruturar ele. Então copia esse if, cola ele mais 3 vezes aqui abaixo e vamos trocar aqui então, em vez de view aqui para create. Se não existir um método chamado create, é para ele criar. Se não existir um método chamado edit, é para ele criar. E para que se não existir? Porque lembrem do seguinte, como o nosso banco é dinâmico, toda vez que rodar a aplicação, ele cria as tabelas que não existem. Então aqui eu não quero que ele fique repetindo essa criação, né? Eu quero que ele verifique para mim. Se existir, ele não vai então recriar, tá joia? Então somente para ficar dessa forma. E nessas tabelas, né, que vão conter esses métodos, nós vamos criar, né, ou podemos inserir aí, nós vamos fazer um usuário que seria um super usuário, onde ele pode, como administrador, definir permissões para os outros usuários. Então é interessante, né, para a gente poder chegar nessas condições aí. Então vou ter feito isso aqui, vou fazer o seguinte, vou utilizar, né, vamos rodar e vamos olhar se ele quer criar esses métodos primeiro. Se ele criar esses métodos, a gente dá sequência para a criação, né, da classe que vai fazer esse nosso usuário a partir desses métodos. Então vou rodar, vamos aguardar ele iniciar. Aqui, ó, nós vamos utilizar essa tabela aspnet.roles, deixa eu ver se ele iniciou. Dentro dessa tabela, vem com o botão direito e manda ele mostrar aqui, ó, editar 200 linhas superiores. Se você conseguir visualizar aqui, ó, eu tenho então dentro dela os métodos create, delete, edit e view. Perfeito. Os métodos então, né, já estão gerados aqui. Então vamos criar, né, esse super usuário aqui. Vamos fazer o seguinte, vou parar aqui a aplicação e dentro lá do global nós vamos colocar aqui uma função agora de criar. Pode ser criar super user, pronto, ou super usuário, o que você preferir, passa aqui o banco de dados para ela. Ok, beleza. Não existe ainda essa função, né? Então cria aqui o método para ela. Podemos até utilizar a mesma base da anterior, ó. Então aqui eu vou pegar essa linha do Role Manager, só que aqui nós vamos criar um usuário, né, e não as funções. Vou colocar aqui, vou chamar de usuário ou user, ou o que você preferir aqui. E aqui não vai ser um Role Manager, nós vamos precisar de utilizar um User Manager. Beleza. Esse User Manager não recebe um Identity Role, ele recebe aqui na verdade User Manager, que vai receber, né? Deixa eu tirar isso aqui. User Manager, ele vai receber uma application user, na verdade, né? Ele vai receber uma application user, perfeito. E aqui eu vou estar passando para ele dentro dessa application user, né, um user manager através de uma user store, dessa forma aqui, ó. E ele vai receber isso na minha tabela de aplicação de usuários. Então aqui é a mesma coisa, com o mesmo banco de dados ali. Perfeito. Então eu tenho aqui esse objeto. Para ele gerar em si o objeto, o usuário, né, é só eu dar aqui um usuário. Aliás, a variável já existe, né, então posso colocar aqui o seguinte, que o meu user, ele recebe um user manager,
manager. Ele não vai reconhecer ele aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte aqui. Esse aqui eu vou chamar da mesma forma que eu tinha feito. User manager. Agora sim, vamos criar uma variável, usuário. E essa usuário vai receber esse objeto do user manager. .find. Aí tem várias formas de você buscar. Vou buscar ele por nome. Vou colocar aqui o e-mail, né, que vai ser do super usuário. Então seria aí aquele e-mail padrão meu aí mesmo. Coloca um e-mail de vocês, um nome de usuário aí, né, para colocar como usuário super usuário, como esse usuário administrador.